Olá a todos, sejam muito bem-vindos para o nascimento de um novo projeto do portal Martelo News. Para quem ainda não conhece o portal, ele já está na cidade de Cordeirópolis desde 2007. São 19 anos de trabalho de comunicação em Cordeirópolis e na região. E hoje nós estamos aqui para fazer uma abertura, para trazer esse novo projeto, que é um bate-papo com especialistas sobre a área, para debater sobre assuntos jurídicos e criminais. E para dar início a essa sessão, vamos começar o Bate-Martelo Podcast. Em um tempo onde o Tribunal das Redes Sociais condenam as pessoas em segundos, qual é o limite entre a defesa pública e o direito do cidadão? Hoje nós vamos debater isso junto com duas especialistas da área. Mas antes, eu quero apresentar para vocês a minha parceira do dia a dia, a jornalista mais famosa da cidade, que tem uma página que ela tumultua a cidade. Seja muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigado por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rô. Eu que agradeço imensamente. Se alguns anos atrás alguém me dissesse sobre esse momento, eu acho que eu bateria na pessoa. Mas eu agradeço muito a oportunidade, agradeço o convite, estou muito feliz, desejo boa sorte para você, boa sorte para nós, muito sucesso e tenho certeza, assim como já é o Martelo News, será um sucesso esse podcast também. Um sucesso para todos nós, né? E antes da gente apresentar as nossas convidadas de honra, eu quero agradecer vocês também, por ter disponibilizado o tempo de vocês e trazer um pouquinho a experiência aqui para nós. Para a gente, não vamos debater, a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso, bem informal aqui na nossa mesa. Então, eu vou apresentar aqui a doutora Bruna. A doutora Bruna, ela é uma advogada criminalista, ela é formada pela Unip de Limeira e ela é criminalista, com atuação voltada ao processo penal, à defesa de garantias constitucionais e ao acompanhamento de investigações criminais. Doutora, é um prazer ter você aqui com a gente. Você que é da cidade aí de Santa Gertrudes, tem o seu escritório em Rio Claro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Rosângela, boa noite. Eu agradeço o convite imensamente, você e a Daniela. Parabéns por esse projeto, parabenizo imensamente vocês. E é uma alegria estar podendo participar dessa estreia, né, que cresceu no seu coração, né, Rosângela, aquilo que a gente estava conversando via WhatsApp. E sim, eu acredito que conversarmos fora dos processos em si é excelente para a população entender, né, sobre a justiça e sobre os seus direitos. A gente acaba tirando um pouquinho aquela mistificação, né, sobre os projetos, sim, sobre os processos, como que funciona a justiça, né? Mas para compor a mesa também, a gente tem um apoio forte aqui. Ela é bem famosa também pelo seu jeito, né, de trabalhar e trazer para a gente. É a doutora Rosa Saldanha. Doutora Rosa, ela é formada pela Unip de Limeira, em graduação pela Damásio, em processo de direito trabalhista e processo de direito previdenciário. Capacitação técnica da Escola de Assistência Judiciária em medida protetiva à mulher, vítima de violência doméstica, realizada pela Escola Superior de Advocacia. Para atendimento às vítimas de violência doméstica pela Defensoria Pública Local. Um amplo currículo também, doutora Rosa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rosângela, boa noite, meninas. É um prazer imenso fazer parte disso aqui, é um sonho, é realizações, é o medo, é tudo junto. Aqui a gente é marinheira de primeira viagem também, mas a gente vai conversar e expor o nosso lado do dia a dia no jurídico. Então, o prazer é meu de estar aqui e vamos para esse bate-papo. Vamos lá, vamos começar com o nosso bate-papo, né? Então, vamos lá, Daniela, preparada para as perguntas? Não. Mas a gente pega no caminho. A gente vai se preparando, vai fazendo bate-papo, tudo vai saindo, né? Agora, a primeira pergunta é para a doutora Bruna. Doutora Bruna, por que o direito criminal?
Bom, vamos lá, Rosângela. Por que o direito criminal? Eu acredito que dentre todas as vertentes que o direito proporciona, né, o previdenciário, o trabalhista, o civil, empresarial, há muitas abas dentro do direito. O direito criminal em si, ele é mais humano. Apesar que muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu entendo que sim. Porque quando a pessoa chega com um problema dentro dessa área, né, do direito criminal, ela já traz medos, perseguições, inseguranças, preocupações familiares e até julgamentos mesmo, né, julgamentos sociais. Isso é muito forte. E essa área, né, do direito criminal me fez realmente entender que o processo penal ele não está ali só para punir, e sim para fazer justiças, para evitar as injustiças, né, principalmente garantir ali os direitos e até mesmo a legalidade. Isso que me trouxe principalmente para o direito criminal. E sem contar também que você está numa área onde as pessoas já condenaram, né, a pessoa. Então você tem que trabalhar nessa questão também. Nessas vertentes. Exatamente. Não é só o trabalho dentro do processo em si. Tem todo um contexto, né? Tem a questão psicológica mesmo da pessoa, de tudo que ela sofre. Não é só o fato em si. Se fosse só o fato, fechar a porta e tudo bem, não, ela leva para o resto da vida dela, a todo momento, aquela pessoa ali é julgada. Às vezes por uma coisa que fez, às vezes que não fez, desculpa, às vezes por uma coisa que realmente fez, mas teve os seus porquês. E isso, infelizmente, as pessoas não olham, né? E para você, pela questão de ser mulher, por estar nessa área, também você sente uma diferença? Muita, muita. Principalmente, assim, eu vou trazer aqui como exemplo a delegacia. A delegacia, querendo ou não, é um ambiente hostil, né? Delegacias penitenciárias não são ambientes legais. Quem esteve lá, mesmo que esteja a trabalho, eu falo que quando eu saio de uma penitenciária, gente, eu só quero ir para minha casa tomar um banho e descansar, porque realmente é um ambiente muito carregado. E para nós, mulheres, eu acho que toca mais, porque não é gostoso, é realmente desagradável. E as pessoas fazem essa diferença com a gente, sabe? Olham a gente com desdenho. Enfim, além de ter que lutar, né, pelos direitos dos clientes, a gente ainda tem que se impor nesse ambiente. Isso acontece e acontece muito. Dani, qual que é a sua pergunta? Faça a sua pergunta. Antes de perguntar, na verdade, para a doutora Rosa, eu quero dizer que por questões, né, obras do destino, não deu certo, mas o meu sonho era estar na área criminal, era ser advogado na área criminal, e eu também concordo que tem que ser um lado mais humano, justamente pelo que foi dito, né? Pessoas que antes mesmo do julgamento já foram julgadas, já foram condenadas. Sim. Muitas vezes já foram condenadas, né? Pela população. Internet, então, hoje em dia, né? Já foi condenada através das redes sociais. Então, acho que a advogada criminal é mais humana. Pegando o seu gancho, então, Dani, que você relatou sobre a questão das redes sociais, por a gente morar em cidades menores, onde todo mundo conhece todo mundo, grupos de redes sociais, como que é lidar com a questão de direito criminal morando numa cidade pequena, como Cordeirópolis, Santa Gertrudes? Qual a sua dificuldade nessa questão? Eu acho que, já sendo uma cidades, né, pequenas, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Rio Claro, já tem essa dificuldade, né? Essa imposição, esse julgamento mesmo, né? Por ser cidade pequena. Agora, quando se trata de rede social, aí o negócio expande e fica muito pior. Fica muito pior. Já vi casos aí de clientes realmente ter que deletar, excluir, não ter mais redes sociais, trocar de WhatsApp, porque, infelizmente, as pessoas julgam, condenam, ameaçam a família. Então, é um negócio um pouco mais embaixo, viu, Rosângela? O negócio é pesado. Doutora Rosa, o seu campo de atuação, né, lidar com as mulheres, como é para você equilibrar toda
a carga, né, que a doutora Bruna também já falou, tudo o que acarreta, né, desde o momento de chegar na delegacia. E aí, como que é para você lidar com toda essa carga que já é do próprio ser humano, e atender essas mulheres, essas famílias que já chegam num estado, às vezes, crítico de vulnerabilidade. E acho que por ser mulher, primeiramente, né, porque a gente, querendo ou não, é óbvio, né, todo ser humano tinha que ser assim, mas nós temos um lado mais sensível. E como que é? Ou se colocar no lugar, se colocar, não, agora daqui para frente eu sou profissional e eu tenho que ser verdadeira, eu tenho que ser dura e encarar qual seja a realidade. Complexo, Dani, complexo ao extremo, é desafiador e ao mesmo tempo é brilhante e motivante. Por que complexo? Às vezes elas nem chegaram ao ponto de ir até a delegacia, fazer o registro e solicitar as medidas protetivas. Porque tem medo, tem vergonha, e aí é uma carga assim um pouco puxada. Porque você tem que trazer essa mulher para você, para ela te ter como um apoio naquele primeiro momento e fazer ela entender o que é a medida protetiva, como que vai ser o procedimento, o que vai acarretar se realmente for concedidas as medidas. A vida vira do avesso. Eu costumo falar que é assim, tá ruim, vai piorar um pouquinho, mas vai melhorar depois. Então, o lado profissional às vezes grita um pouco mais alto, só que vem o lado humano. Então, a gente, querendo ou não, a gente acaba se colocando no lugar, acaba mostrando, olha, aconteceu já com outras, com você, possa ser que seja mais suave ou vai ser mais tenso, vai depender de toda a situação, de tudo que for colocado dentro do processo. E aí chega aquela fase, ficou ruim, ficou bom e agora estabilizou. Então, quando estabiliza, essa semana mesmo eu conversei com uma que foi vítima de violência doméstica e ela tirou uma foto e me mandou, doutora, estou vivendo. E aí é onde que eu falo que é brilhante e motivante. Eu falei assim, parabéns, é isso, você vai voltar a viver e dias melhores virão. Então, chega o momento de o profissional é deixado de lado e entra o humano. E depois ele inverte, sai o humano e agora é o horário profissional. E aí, às vezes, a gente também bate um pouquinho ali, a gente tem que ser claro o suficiente, profissional o suficiente de dizer, isso vai acontecer. E aí desmorona tudo e a gente começa tudo de novo. Então, isso é muito bom. E um trabalho de convencimento, tem, doutora, porque atualmente... Demais. Principalmente porque, né, nós vemos muitas mulheres, principalmente no caso que a gente está falando aqui, a descrença com as próprias leis, né? Sim. A descrença, o medo do julgamento da sociedade. Sim. Né, em si, o medo, ainda mais nós que vivemos numa cidade pequena, o medo do julgamento, o medo do que a sociedade vai pensar, enfim, então eu acredito que tenha que haver também, que deva haver esse trabalho de convencimento. Sim. Antes, né, você acolher a mulher, acalmar, sim, e aí depois iniciar um trabalho de convencimento. Sim. De que, não falar que não vai dar certo, né? Não sou advogada, não sei como que seria. Não, mas assim, vai dar certo. Vamos. É o caminho certo, né? Por mais que a lei, aos nossos olhos, sejam falhas, mas é o caminho a ser seguido. Sim. Aí você tem que tirar aquele monstrinho de 7 cabeças que tá nela, que é o mais difícil. Então, você tem que trabalhar com ela. Não, doutora, mas vão falar A, B, minha família. Então, tem todo um contexto, por isso que é complexo para a gente conseguir levar uma mulher na delegacia e ela tomar essa decisão, porque às vezes ela chega, não, eu não quero que aconteça nada com ele, eu costumo falar os menininhos bons, os menininhos bons, não pode, não sei o quê, tem criança no meio, eu falei assim, tem, e se você não lutar por essa criança, é você e a criança, e o menininho vai ficar lá. Então, decida. Então, chega nesse ponto da gente bater de frente e falar assim, vamos, a hora é agora. Pega na minha mão, eu pego na tua e vamos para a delegacia. E é assim que a gente faz. E pegando o gancho também de vocês, aí da pergunta da Dani, já chegou momentos que você fica ali no convencimento, ali tentando convencer ela, e aí ela chega, não quero dar continuidade? Sempre. É o padrão. Ela vai na delegacia, ela faz, acontece alguma coisa porque tem outras situações por trás, tem tudo muito velado, é muito inseguro, muito incerto. Tem o pessoal que fala, lá, apanhou do marido, já quer voltar, mulher de malandro, tem tudo isso. Isso tem. Já chegou vezes de estar pronto, sentença quase pronta de juiz, tudo decidido, vai condenar. Eu não quero mais, eu quero retirar.
Acontece sempre. E assim, de 10 casos, 3 voltam querendo tirar e acaba tirando e acaba voltando. Então, é decisão dela. Onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode mostrar o que está de errado e que aquilo não é saudável para ninguém, a gente faz. Mas chega sim, chega com certeza. Pediu num dia, no outro já quer tirar, porque fica família de um lado na cabeça, fica a sociedade muitas vezes descredibilizando a pessoa, tirando o direito dela e já está fragilizada. Já é uma pessoa que fica tudo muito escondido. E eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho trabalho, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então começa daí, tudo por aí, mas acontece sim. Ela acaba ficando refém, né? Sim. Ela acaba ficando refém porque, como você falou, depende dele para a questão de trabalho, para sustento das crianças, vem toda a família, enfim, né? Acaba ficando nesse impasse. Esse impasse. Nesse impasse, Sim. vai e volta, vai e volta. É um ciclo vicioso, né? Sim. Que a gente fala. Ciclo da violência. É que a Bruna, ela gosta do penal. Eu comecei a falar ciclo da violência e parei aqui, comecei a meditar. Desculpa, gente. E o penal não é melhor do que o civil. A gente vai é brigar. muito Não melhor. é, Olha, a não. Dani já está comigo sem nem conhecer a área. É isso aí, Dani. O criminal é mais emotivo. É mais gostoso de lidar. Muito melhor, muito A melhor. doutora tá Imagina a dizendo, garra, gente não imagina vai. a garra que tem que ter ali lá Nenhum na hora dia do igual júri. o outro. Gente, mas isso na área de família, a gente briga direto. Vocês estão pensando o quê? Família é pancadão É também. pior do que o penal. Não, Então, mas o criminal é gostoso, você está brigando ali por um direito. E eu falo que é o maior bem que a pessoa tem, que está ali em jogo no direito criminal, que é a liberdade. sim. Você pode perder tudo, mas se perder a liberdade, você ficar imaginando uma pessoa ali ter que pedir autorização para ir, para vir, para comer, ter a hora de dormir, ter a hora de levantar, isso ninguém quer perder. Isso ninguém quer perder. Então é uma briga, assim, gostosa de se brigar. Como você falou no tribunal e tudo mais, como foi a sua primeira vez no tribunal? No tribunal de júri eu ainda não participei, É. né? Mas agora em delegacias, em penitenciárias. Delegacia eu tenho um pouco mais de afinidade, vamos se dizer assim. Eu fiz estágio na delegacia em Rio Claro. Então, assim, eu tive mais esse contato com os escrivães, delegados, investigadores. Então, para mim é um pouco mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, entendo de qualquer maneira a delegacia penitenciária como ambientes hostis. Porque não são ambientes legais para se estar, né? Ainda mais para uma mulher. Mesmo passei 3 anos na delegacia em Rio Claro, mesmo passando 3 anos estagiando e um tempo trabalhando na delegacia, não são ambientes bons, né? Ainda mais para mulheres. São momentos ali em que as pessoas estão no pior delas, porque ninguém vai a uma delegacia passear, né? Então, estão no seu momento pior. E é isso, a advocacia criminal é isso. O efetivo reduzido. Chega lá, doutora, hoje não. Doutora, Não, outro dia. Hoje não dá. Registro online. Registro É online. assim. Eu até falo para meus clientes, viu? Nem Não perde tempo, não. Vamos Deixa que a direto gente aqui. registra aqui de forma online. Realmente. É muito. Esses dias eu registrei um furto. Que normalmente registra boletim de ocorrência de furto na delegacia, não tem conversa. Mas, não, gente, vamos registrar por aqui porque dá menos trabalho. Lá realmente o negócio é complicado. Além de toda essa carga, voltando novamente à carga, tem isso também, né? No caso do criminal também, acredito que seja um pouco pior, mas a família, você tem ainda a família por trás, você tem todo... Sim. Cobranças. Né? A cobrança da família, Sim. e aquela angústia, principalmente, acho, antes de um júri, né? Sim. Sim. E aí, para completar, tem o Estado, que às vezes não colabora muito, que né? muitas das vezes não colabora, tem que trabalhar com o quadro muito reduzidos, né? E muitos deles, eu posso até falar, a maioria deles da segurança pública, eles querem trabalhar e querem Sim. trabalhar bem. Só que eles não podem, eles não consegue. têm os braços que eles Chega precisam. 1000 demandas no dia, aí tem que Para parar, e trabalhar. tem que correr para flagrante. Então, é muito complexo mesmo. Esse Sim. negócio de processo, de direito, de penal, do que vocês imaginar. É tudo muito complexo, gente. Um dia nunca É é igual igual ao ao outro. outro. Um caso nunca vai ser... pode ser igual, assim, com as partes mãe, pai, filho. Nunca será igual, gente. Não existe, não tem como. Cada um é de uma forma. Isso que é o gostoso. É por isso que estamos aqui, né, Rosa? Caixinha de É Pandora. maravilhoso. É maravilhoso.
maravilhoso. Quem não gosta de rotina, essa é a profissão correta. E sem contar, como a gente mencionou, vocês mencionaram aí, sobre a questão dos funcionários. Eles também acabam ficando sobrecarregados, né? Sim. Porque você imagina, chega lá, não conseguiu resolver um caso, você chega com outro caso. Então, acaba sobrecarregando, às vezes, ali num momento de fúria, vamos dizer assim, não fúria, poderia dizer outro tipo de palavra, mas ele está nervoso, né? Porque não consegue estar fazendo o trabalho e chega outro. Sim. E às vezes chega 2, 3, 4 ao mesmo tempo, né? Sim. Por mais que seja difícil, acho que deveria, né, valer a máxima teoria ali do respeito, do você não sabe o que a pessoa com quem você está conversando está passando, né? Então, chega alguém para ser atendido na delegacia que já está com estresse, o funcionário está estressado, e aí chegam as advogadas que também já está estressada com tanta cobrança, com tudo que já aconteceu antes, e fica um descarregando em cima do outro e, na verdade, ninguém tem culpa. O Estado tem culpa, que infelizmente não dá o suporte necessário, principalmente para as leis funcionarem no nosso país, né? Exato. Família ligando, levou meu filho pra onde? Não sei qual delegacia, não sei pra onde foi, não sei se foi pra Limeira, não sei se foi pra Americana. E aí a gente fica tentando descobrir onde que ele está. E é uma loucura. E a família ligando, e a esposa e a mãe. Ai, sem contar que não tem horário, né? 3 horas da manhã. Doutora, foi presa. Aonde? Não sei. Corre, vai atrás. Onde que foi? Vamos, Só Deus doutora, sabe. cadê meu filho? É complicado, gente. Mas é gostoso ao mesmo tempo. Mas eu não vou pro penal. Olha, realmente tem que gostar, né? Tem que gostar. Eu ainda prefiro no jornalismo. Isso aí. Prefiro ficar aqui para a gente bater um papo, para vocês explicarem, trazer esse conhecimento de vocês. Mas eu ficar ali no criminal, eu não sei se eu teria todo esse jogo de cintura, essa paciência, né? Esse gosto todo. Gosto do assunto. Eu, se Deus permitir, tiver alguns anos Vamos, Dani. Eu gosto Vem do pra assunto. classe, Dani. Daqui uns 6, 7 anos, vocês me aguardem. Isso aí. Nossa, já pensou? Já pensou? Daqui a pouco estaria entrevistando ela, a doutora Daniela. Deixa salvo esse videozinho, né? Faz Pra esse gente cobrar corte, ela, faz a gente esse cobra corte. ela depois. A gente- Vou pedir estágio, hein? Aí, isso aí. A gente só não sabe se vai chamar ela de doutora Daniela ou doutora Farofa. Ela vai chegar na delegacia e vai falar o quê? Farofa ou Daniela? Então, e eu acabei de fazer o serviço social, né? Olha só, mistureba e tudo. Mas tá tudo interligado ali Sim, também, né? tudo interligado. Sim, sim. Uma coisa puxa a outra, mas e o importante é a gente brigar pelos direitos das pessoas. Isso Sim. mesmo. A gente, a assistência social e o direito, né, andam lado a lado. Isso mesmo. Eu entendo que duas áreas, assim, eu acredito que no ensino fundamental e no ensino médio, as crianças, os adolescentes deveriam ter, que é um pouco do direito, porque é incrível como as pessoas são muito leigas. Às vezes elas não sabem do direito que ela está tendo, de um registro de boletim de ocorrência que pode ser feito online, de uma coisa que elas poderiam se precaver, tirando uma foto, fazendo um vídeo, elas não sabem, entendeu? Então eu penso assim, eu acho que deveria ser o básico para crianças e adolescentes, direito e a parte financeira também. Eu acho que são duas coisas que o Estado poderia trabalhar melhor nas crianças e nos adolescentes. É um tabu, né, doutora? Porque é uma coisa, ninguém nunca espera precisar de médico, de advogado. Ninguém Até que nunca espera aconteça. ter que entrar numa delegacia. Sim. Nem, às vezes, muito menos como vítima, né? Muitas vezes como vítima, muito menos como autor de alguma situação. Então, existe um tabu, porque as famílias, imagina, né? Como que vou ensinar, vou entende? Sim. Né? Explicar alguma coisa nesse sentido, porque não, imagina, meu filho jamais Vai vai passar por acontecer, isso nunca vai comigo, acontecer. a minha família jamais vai exato, ter uma situação dessa, e acontece nas melhores famílias, né? Exato. E já começa também puxando a questão da abordagem policial. Nada contra com os PMs, mas a gente sabe, porque a gente vê vídeos dia a dia do que acontece na abordagem, a gente vê do abuso muitas vezes, de coisas que não precisam, o excesso. Então, ali já começa o seu direito ser restrito. Então, se você sabe pelo menos uma noção do básico, opa, assim não, aqui está errado. Então, a pessoa mesmo consegue conter impõe, eles. né? Consegue. Mas a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Então tá bom. Vai bater, É muita vai coisa, debater tem muita sobre isso daí. coisa. Pra gente agora dar uma olhadinha nas palavras, se vocês quiserem tomar um cafezinho, tomar uma água, eu quero agradecer aqui
ao estúdio, né, do Vicsom, que o Vicsom aqui, vocês estão vendo a qualidade aqui do estúdio, a qualidade das nossas imagens, ficamos até mais bonitas, né? E eu mais magra. Então, se vocês quiserem fazer o seu podcast, fazer o seu trabalho da sua empresa, é só acionar o Vicsom. Vicsom, pessoal do Vicsom, o Felipe, o Vitório, esqueci o nome da esposa do Felipe, mas toda a equipe do Vicsom, eu quero agradecer a vocês. E se vocês quiserem fazer essa gravação, é só chamar eles aqui. Agora, nós vamos entrar para um novo debate. Agora eu vou pedir para o pessoal da Vicsom entrar com um vídeo aí sobre um debate um pouquinho polêmico. A polícia, que a doutora Rosa falou agora, ela pode entrar na sua residência sem mandato? Sim ou não? Vamos ver um vídeo desse que o STF discutiu sobre isso daí. O STF começou a julgar a seguinte questão: a polícia pode entrar numa casa sem mandado judicial? A repórter Viviane Novaes explica o caso que está sendo analisado pelos ministros no plenário virtual. O caso ocorreu em São Paulo, capital. Policiais que faziam patrulhamento na rua viram um homem correndo para dentro de casa e decidiram entrar. Lá encontraram 250 gramas de maconha e prenderam o homem em flagrante por tráfico de drogas. 3 instâncias da Justiça negaram o pedido da defesa do denunciado para suspender liminarmente a ação penal e, na sequência, trancar o processo. O caso veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Edson Fachin, votou pelo trancamento da ação. No voto, afirmou: entendo que a situação apresentada não revela a existência de elementos concretos a caracterizar fundada a razão de flagrante delito, exigida para autorizar o ingresso em domicílio sem autorização do morador. O relator também lembrou: as provas derivadas da prova ilícita restam imprestáveis em razão do que a doutrina denomina de teoria dos frutos da árvore envenenada. A teoria dos frutos da árvore envenenada surgiu no direito norte-americano e estabelece o seguinte: as provas obtidas a partir de uma primeira prova conseguida por meio ilícito devem ser descartadas do processo de investigação. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o entendimento de Fachin para arquivar a ação penal. Para o ministro, não há como validar as provas produzidas com violação do domicílio. O prazo do plenário virtual vai até 7 de agosto. Agora a gente vai debater sobre esse assunto, né? Vamos lá. Doutora Bruna, já acabamos de ver que o STF anulou a polícia ter entrado sem um mandado de segurança. Como que a senhora vê isso? Isso seria como base como impunidade? Ou a gente pode avaliar isso que é para segurar os direitos de pessoas de bem? Como que a senhora avalia isso? Então, inicialmente, as pessoas enxergam isso, né, como uma impunidade. Mas é interessante trazer aqui para a nossa discussão que não é sobre impedir uma investigação, né? É para garantir que essas investigações estejam dentro da lei. Então, é totalmente diferente o que eles estão analisando, né? Eles estão analisando a base, o fundamento, de onde isso se originou. A Constituição Federal, a nossa Carta Magna, ela protege o domicílio, que é a casa, né? Ela é inviolável, é a nossa intimidade. Não pode ser violada de nenhuma forma, claro, há as exceções, mas não é só de exceções que a gente vive, né? E não pode de forma nenhuma. Então, eu entendo que quando o judiciário ele analisa esse tipo de caso, ele não está protegendo um suposto criminoso. Ele está protegendo qualquer cidadão de bem. Nesse caso, aconteceu com essa pessoa, mas poderia ter acontecido comigo, com você, com qualquer um que está aqui. Entendeu? Então, eu entendo que o judiciário, sim, ele não está protegendo um suposto criminoso. E sim protegendo os cidadãos. É isso. Ou seja, na coletividade, né? Sim, pensando no coletivo. Porque não está escrito aqui eu sou culpado ou não. Exatamente. Então, é uma forma geral. Sim.
Ali o fato fala que ele correu para dentro da casa dele. E isso não é automaticamente, não dá uma abertura para os policiais entrarem na casa dele. Ou entender que está tendo algum crime, né? Sim. Porque a exceção para a inviolabilidade da sua casa é um flagrante delito. Está acontecendo algum crime que aí não precisa de mandado, não precisa de nada, a pessoa pode entrar, dar voz de prisão, qualquer cidadão pode fazer isso, conter o ato criminoso até que a polícia chegue, alguém de autoridade chegue e recolha o suposto acusado. Então, não é simplesmente vou lá e entro e tá tudo certo, porque um fulaninho correu para dentro de casa. Possa ser que alguém chamou lá dentro, vem aqui, a pessoa entra correndo. Então, como que você vai dizer que está acontecendo um crime ali? É muito irrisório você dizer que, porque tinha droga lá dentro. Tá, mas só soube que tinha droga lá dentro porque você supôs que não há suposição. Há fato concreto e provas. O supôs não existe no direito penal. Me corrija, Bruna, se eu estiver falando alguma coisa errada. Certo. Ele pode supor de outras formas, como denúncias anônimas, como imagens, fotos, vídeos, né, monitoramento, que a própria polícia pode fazer isso, né? Mas agora, dizer que viu o sujeito correndo para dentro da casa dele e isso abriu portas para ele quebrar um direito constitucional, isso não pode. Isso não pode, de forma nenhuma. Então, o voto dos ministros estão corretos. Sim. Até no caso, eu até lembrei, na verdade, de um caso de São Paulo, nessa coisa de correr. E aí a gente vê hoje em dia a molecada, e tá correu para dentro de casa. Muitas vezes correu com medo da polícia. Também, correu por medo. Medo de apanhar. Uma abordagem truculenta. Uma abordagem. Sim. A gente falou disso anteriormente, sobre essa questão, responsabilidade do Estado, né? E atualmente está acontecendo muito isso, né? Eu mesma, enquanto mulher, eu tenho medo de uma abordagem, uma policial feminina, né? Tantos casos que a gente vê aí, né? E, inclusive, se for uma policial feminina, a gente ter que não enxergar mais a polícia como... Sabe aquelas criancinhas que vê um policial e quer tirar foto e que tem aquela admiração? Sim. Né? E, infelizmente, pelos maus exemplos, Isso. porque tem toda a profissão, né? Tem os bons Exato. e tem os maus. Então, por causa dos maus exemplos, tá dando esse medo, né, na população. Eu acredito que não existe mais essa coisa do quem não deve não teme. Sim. Né? Não tem como mais, não tá escrito nada na cara de ninguém, no rosto de ninguém. Então, até essa questão do próprio medo, do próprio receio, e até que um rapaz, né, um homem formado mesmo também, cria coragem e vai parar para explicar que está com medo, numa dessas já aconteceram, né, várias situações. Posso já emendando aqui para a doutora Rosa? Pode. Deixa tudo. Porque você começou a falar qualquer cidadão, né, uma situação de perigo, e aí novamente para essa área que eu amo, né, que quando fala sobre violência contra a mulher, eu amo no sentido de debater, né, porque a gente tem que odiar o tema, né, deveríamos. Acontece a mulher tá gritando socorro dentro desse mesmo contexto, tá? Uma mulher tá pedindo socorro ou o vizinho sente que está acontecendo alguma coisa, enfim, essa questão de adentrar a casa, de pular o muro, de arrebentar portão. Existe essa liberdade, não o vizinho precisa temer, porque senão pode fazer alguma coisa contra si mesmo, pode sair arrombando tudo e salvar a mulher. Pode, deve. Primeiro sinal de socorro, ou você chama a polícia, ou você vai lá e intervém. Ou se a polícia chegou e está tudo trancado, deve agir imediatamente, porque há um perigo real, há um delito acontecendo. A gente não sabe quem que é o agressor. A partir do momento que a pessoa pede um socorro, tem algo errado. Então, vamos resolver. E aí depois toma as medidas cabíveis, mas é permitido sim, tá? E isso acontece também com o vizinho. Se o vizinho escutou, tá pedindo socorro, não vai dar tempo, e se ele tiver força suficiente de conter essa agressão, no caso, ele pode dar voz de prisão para o camarada ou quem que estiver cometendo o crime em si. Pode sim.
temos que trabalhar muito essa questão no meter a colher, né, doutora? Eu ia então, falar sobre em isso. briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Mete a colher, a vassoura, o que quiser para defender uma mulher, tem que meter sim, por favor. Não vamos se acovardar. A imaginação da gente é fértil, né? Ela falou isso, você imagina, do lado da Rosa, ela já veio com a vassoura. Nossa, que vassoura! Será que eu vou pegar a vassoura? Não vai ser a vassoura. Esse é o problema. Mas é algo que você, é nesse ponto que você se coloca no lugar da pessoa. Você, se você estivesse naquela situação, você queria um salvador, alguém que te acudisse ali de imediato até que cessasse aquilo. Então, a gente como ser humano, é o instinto da gente, a gente vai querer ajudar. Só quem não tem sentimento, não tem nada, dane-se, vou deixar de lado. Como acontece, a gente sabe que acontece. E é o pior do ser humano é esse, que tá vendo o que tá acontecendo, se cala, se cega e dá as costas. Isso é terrível. E tem muito disso, né? Às vezes, não tô nem aqui para questão de julgar ou condenar. Não. Às vezes, já passou por várias etapas, por várias vezes essa mesma situação, acaba tendo medo, né? Sim. Receio, conhece bem o vizinho e acaba não indo. E nesse caso, acaba sendo uma mulher morta, né? Sim, muitos feminicídios hoje é em Exato. decorrência disso, às vezes. Exatamente. O vizinho escuta e não vou fazer nada. Exatamente. Então, aí a gente fala que é a omissão no socorro, que também é crime. Então, se você sabe que está acontecendo o crime e você não faz nada, você está sendo omisso. Então, você responde também perante o Código Penal. Né, Bruna? Se condiz, né? Fica quieto, sim. Mas como provaria? Por exemplo, eu escutei, eu tenho... não aconteceria, com certeza não, mas... uma minha vizinha está pedindo socorro e o exemplo que a Rô deu... não, toda semana é essa bagunça, toda semana é essa gritaria, não vou me importar. Como que provaria? Como que alguém... A vizinha sabe que eu estou escutando, ou me pediu socorro e eu não quis fazer nada. Ela poderia... A vítima, no caso, ela poderia, olha... Alegar, conseguir provar isso sim. e a omissão ser provada? Esse é o problema da caracterização na violência para a mulher por conta da omissão de vizinhos. Porque, às vezes, o vizinho vai falar, não estava em casa, não tem como você provar. Aí já começa um ponto aí. O que acontece, basicamente, é na questão de acidente de trânsito. A gente vai fazer só um nexo para vocês entenderem. Atropelei uma pessoa, vou deixar ela lá e vou sair. Alguém gravou, alguém viu. Então, tem como pegar, tem uma prova. A mulher, o que acontece? Como os vizinhos já sabem que isso acontece direto, se porventura houver um dos vizinhos que gravou e espalhou na rede social, dançou. Ali está a prova. Entendeu? É muito difícil de acontecer. É muito difícil, mas não é impossível. Cada caso é um caso, acontece sim, acontece E hoje todo mundo tem isso. Entendeu? E durante a instrução mesmo, durante o levantamento de provas, descoberta das coisas, numa dessa a mulher fala, eu sempre gritei, eu sempre gritei, eu sempre gritei. Aí os advogados saem na rua, vamos buscar a prova. Todo lugar tem uma câmera hoje. E a pessoa pode negar Ela ceder as imagens? Ela pode negar, mas aí a gente pede pro juiz, olha, tem câmeras lá, delegado, ó, tem câmeras. Então, mas falar, não, naquele dia não estava gravando. Mas se chegar o ofício solicitando essas imagens, tem que apresentar. Se não estava gravando, eles têm que mostrar o drive lá para verificar se está arquivado mesmo. Testemunha não pode mentir. Já começa por aí. Ou seja, omissão nem pensar. Melhor não, né? Melhor não. De forma nenhuma. Melhor colocar o caboclo no devido lugar. Sim. Ou ajuda, ou que não aconteça quando você estiver. Ou se for reiteradas vezes, você está sendo omisso. Se 100 vezes ouvir gritando, 100 vezes chamou a polícia. Exatamente. Nem que não Pelo seja menos nada. isso. Nem que não seja nada. E fica Na registrado. 100ª pode fica acontecer o pior. registrado. Se chamar vizinho, não, eu já liguei, tem registro de ligação minha, já me apresentei de forma anônima, mas fica o seu número lá registrado. Então tem como você se defender de alguma forma. Mas você tem que ligar, guarda GCM, para quem você quiser alguém, você tem que se acudir. Então chama. Perfeito. Até mesmo porque o feminicídio, vocês que são mais especialistas no assunto, sabe, já se deparou com vários
várias questões dessa, o feminicídio não acontece do dia para noite. Não. Ele vem dia a dia Nossa. e ele vem aumentando. Anos. Tudo começa muito velado, um ciúme bobo. Ai, não é isso, você entendeu errado. E vai progredindo, vai progredindo, vai progredindo. Eu falo para as minhas meninas, das minhas vítimas, que eu pego uma Coca-Cola, não sou de beber refrigerante, quem me conhece sabe. Gosta de um coloco vinho, ali, né? Eu coloco a Coca-Cola ali lacrada. Seco. Por favor. Por favor, viu, Minatel? A gente vai te cobrar para você mandar um vinho aqui pra gente. Eu pego a Coca-Cola, ela tá lacrada. Eu abro ela a primeira vez, bebo um golinho. Lacro ela de novo e vou conversando com ela. Eu falei assim, você reparou o que eu fiz aqui? Sim, você tá bebendo um refrigerante, doutor, eu tô. Agora, eu não quero mais esse refrigerante, mas eu vou importunar esse refrigerante. Fico batendo. Literalmente eu faço isso com a garrafa PET. Joga a garrafa pra cá, joga a garrafa pra lá. E a garrafa vai se chacoalhando. E aquele gás vai conversando, ebulição e vai indo. Agora eu tô muito brava com minha Coca-Cola porque ela não fez o que eu quis. Então agora ela vai me pagar. Chacoalha essa Coca-Cola o máximo que eu posso. Agora é a sua reação. Eu destampo. O que a Coca-Cola faz? Ela transborda. Eu falei assim, a violência começa assim, de leve. Eu vou aqui, vou ali, vou minando, vou fazendo, e vou fazendo, e vou fazendo. De repente, você tá cansada, e aí você quer estourar igual a Coca-Cola fez. Só que a Coca-Cola é um líquido. Ela vai derramar, você vai secar, acabou, estancou ali. E você vai fazer o quê? Medida protetiva ou você vai querer virar saco de pancada? Porque aí é o próximo passo. Aí elas se assustam num primeiro momento, mas entende. Então tudo começa bem pouquinho, a raposinha. Essa raposinha ela vai aumentando e aí o negócio não é bom não. E cada vez mais se faz necessário, né, doutora, trabalhar a prevenção. Porque a gente está vendo atualmente meninas, porque sempre fala, né, olha, vamos identificar os sinais e tal. E a gente vê no noticiário, até identifica-se os sinais. E aí, quando termina, acontece o pior. Exatamente. Né? Um trabalho de prevenção precisa ser feito urgentemente nas cidades, pelo Estado, pela própria União. Sim. Né? Investir nessa área, porque é urgente, está fugindo do controle já tem algum tempo. E Sim. não só nas mulheres, Sim. né? Nos homens também. Exato. Porque isso parte muito deles. Eu falo porque eu tenho um filho e eu explico todos os dias, se for preciso, para ele como ele tem que tratar uma mulher. Ele tem apenas 12 anos. E eu acho que isso vem de casa, vem de berço, né? Eu lembro de uma frase que a minha avó sempre usou e é muito real. O jeito que o seu marido tratar a mãe dele é o jeito que ele vai te tratar. Falo isso sempre também. Você... E é real. É muito real. Sim. É muito real. E a gente vê tantos homens maltratarem, xingarem, atrocidades com a própria mãe. Imagina o que ele não é capaz de fazer com a esposa. Entendeu? E não adianta. A mulher, muitas mulheres, elas entram nesse ciclo, nesse relacionamento, achando que vai mudar. A salvadora. Gente, não muda. Nunca dá certo. Não existe se não muda heroína. Com a mãe, com a irmã, não vai mudar com a mulher. Mulher não conserta homem. Eu sempre falo, quando a gente está em casa, as meninas reunidas, a gente fala desse assunto. Ou quando a gente está nos conselhos da vida, né? Com uma, com outra. Essa é a primeira coisa que eu falo. Doutora, como ele trata a mãe dele? Quando meu marido... Sou casada, quando meu marido dá umas derrapadas com a mãe dele, e aí o que está acontecendo? Porque se você trata ela assim, você vai me tratar pior. Exato. Eu falo com meu filho, né, que ele não tem irmã, mas como ele gostaria que as pessoas tratassem a mãe dele, as tias dele, as primas dele, e não falha nunca. É incrível como a gente vê os abusadores, os agressores, e quando vai ver a relação com a mãe, com a avó, com as irmãs, é assim. É dessa forma. É dessa forma. Sim, sim. Acho que é um bom princípio quando as mulheres vou conhecer homem atualmente. Olha, esse é um bom princípio. Analisar como que trata a mãe, como que trata as mulheres da família. Apesar que
um dia eu separasse, se tivesse que me relacionar de novo, eu ia já para a investigação, pegava o CPF do cabra. Jus Brasil, joga lá no Jus Brasil, vamos puxar aqui um pouquinho para ver o que está acontecendo. Não ia virar um CSI. Não ia ser só análise só que de família, o ruim do Jus Brasil é que os casos criminais, alguns, eles correm em segredo de justiça, então não aparece lá. Então quando você mas eu pagaria um detetive, alguma coisa, ou não me relacionaria mais com ninguém. E não é fácil, é complicado. né, gente? Não é fácil. Tem que fazer um trabalho também com os homens. Os homens precisam também ter esse discernimento, né? Porque muitos até não mesmo têm. porque eles estão carregando o que eles aprenderam lá atrás, né? Sim. Então, é aquele ciclo, né? Vai passando. É estrutural. Vai passando um para o outro, né? Sim. Gente, agora a gente vai entrar em um outro vídeo que também traz um pouco de polêmica, que é sobre as câmeras, né? Então a gente vai pedir para a equipe do Felipe para a gente trazer aí as câmeras nas fardas dos policiais. Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça enfatiza a importância das câmeras corporais ao absolver réus por contradições na versão policial. A sexta turma declarou a ilegalidade de provas obtidas por policiais que não utilizavam câmeras corporais no momento da abordagem. No caso em julgamento, os ministros concederam habeas corpus para absolver 3 pessoas acusadas de tráfico de drogas diante das contradições verificadas nos depoimentos e da impossibilidade de confrontar os relatos com gravações audiovisuais. O colegiado aplicou o princípio in dubio pro réu, que significa em favor do réu em caso de dúvida, e reforçou a necessidade do uso desses equipamentos como forma de resolver eventuais divergências entre as alegações dos agentes e as dos suspeitos. O ministro Rogério Schietti Cruz, relator do caso, destacou que o STJ tem analisado não apenas se os elementos que a polícia tinha antes da diligência justificavam a medida, mas também se as afirmações dos agentes são suficientes, especialmente quando se trata de versões aparentemente duvidosas, incoerentes ou contraditadas por alguma prova dos autos. Segundo o ministro, enquanto não for atingido o cenário ideal em que todas as diligências sejam filmadas para evitar distorções dos fatos, é necessário, no mínimo, uma especial conferência sobre o depoimento policial, como proposto pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de um recurso especial. Antes da Dani fazer a pergunta, eu quero deixar bem claro, tá, gente? Não estamos contra nada de policiais. Porque nunca, senão jamais. Pode analisar e falar, tá falando contra os policiais. Não é isso. É isso. A gente está trazendo a informação e os direitos, né, das pessoas. Então, deixar bem claro, porque senão falar, o programa lá tá fazendo contra os policiais. Já deixamos claro também que a gente, todo mundo tem consciência de que em todas as profissões, né? Aos bons, aos maus. E quem é bom, eles mesmos, né? Acha ruim de tudo isso, toda essa exposição, essa negatividade. Porque é a classe toda que sofre, uma né? classe toda, Exato. uma classe toda, exatamente. Doutora Bruna, celular na abordagem policial. Nossa, e pior que, olha, eu tenho casos de pessoas próximas. Não dá ideia, Bruna. Cuidado agora. Peraí. Pergunta capciosa. Deixa eu me consultar. Já aproveitar. Boa ideia. A próxima vez eu vou trazer umas perguntas pessoais. Para ajudar. Para ajudar. Consultas jurídicas gratuitas. Já sai daqui com a consulta gratuita. As consultas com advogado não tá muito barato. E aí, celular na abordagem, né? A gente tá falando dos direitos também, que eu acho que se encaixa nisso. Pedir o celular, desbloqueie agora, enfim. Como que deve se portar? Pode tomar o celular, tem que desbloquear, precisa entregar? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Hoje eu vejo que o celular, pelo menos para mim, eu acredito que para a maioria das pessoas, ele guarda a vida inteira da pessoa.
É foto, é dado bancário, é documento, é muita coisa. E a Constituição Federal defende, né, essa proteção à intimidade e à privacidade da pessoa. Então, sim, eu entendo que se estende para o celular. Não é porque há uma abordagem policial que automaticamente, necessariamente, precisa entregar o celular, a senha, desbloqueio, deixa eu mexer. Eu não acredito dessa forma, tá? Claro, cada caso é um caso, precisa de uma análise jurídica para saber como que se deu essa abordagem, qual que é o tipo, se já houve ali uma investigação anterior, né? Mas falando assim, no genérico, eu entendo que não, porque isso aqui é a intimidade da pessoa. Aqui tem muito. Pelo menos de mim, tem muito. Sim, sim. Imagina se pega o a nosso. minha intimidade. Não vamos entrar nessa parte agora. Eu tive um cliente, eu não fiz a defesa dele, mas no primeiro momento ele me chamou. Foi lá em Araras. Ele parou, a polícia parou, desce do carro, desceu, documento, deu, revistou, ele deixou revistar. Aí pediram o celular, destrava o celular. Ele se recusou. Não vou destravar. Ah, porque você está devendo? Não, é porque tem coisas de serviço particular de outras pessoas, eu não posso. Não, porque você vai abrir, você vai ter que destravar. Ele, não vou. Ele se recusou terminantemente. Parou aonde? Delegacia. Plantão de noite. O delegado já estava com um problema, vai brigar por causa de um celular. Mas ele foi levado para Foi delegacia porque não entregou o celular? Foi conduzido para a delegacia, foi sim, foi. Mas aí os chegou lá. policiais também desconhecem ou não fui com a sua cara, vamos pra delegacia. Aí tem N motivos, né? A gente não entende, mas foi parar na delegacia. Chegou lá e ele se apresentou, falou com o delegado, mas por que você não desbloqueou o seu celular? Ele falou, porque tem coisas dos meus clientes, tem dados pessoais, eu não posso. Não posso. Mas até na delegacia ser questionado? Você tá lá dando o seu depoimento, então eles querem saber se você tá falando a verdade também. Então tem a dúvida ainda aí por trás. Então, delegado, não tem nada demais. É dados pessoais, ele não quer abrir. Às vezes tem alguma coisa, ele estava em ligação, ficou um documento aberto, pode expor alguma outra pessoa, ele trabalha numa multinacional, e foi explicar. Aí o delegado falou assim, nossa, mas vim para a delegacia só por conta da abertura do celular? Realmente não tem nada demais. Não abriu. Tá? Não, o delegado não precisa abrir, você está liberado. Mas olha o tempo que a pessoa perdeu por conta de um celular. E o advogado faz muito isso, né? Tem que reafirmar o básico. Toda vez. A gente é um papagaiozinho. Eu fiquei impressionada, né? Que ser questionado na delegacia. E vai sempre. Tipo assim, a gente tá, às vezes, com a vítima ou com o acusado, ele tá fazendo as declarações dele, e aí o escrivão, o delegado, quem quer que esteja ouvindo ele, faz a pergunta aqui, aí começa a correr a historinha, dali a pouco volta de novo para aquela pergunta para ver se a pessoa realmente está falando a verdade. Então a gente tem que intervir, mas isso já foi respondido. Então, aí o delegado tem raiva do advogado, e todo mundo tem raiva do advogado. Afirmar o básico. Todo mundo tem raiva do advogado, entendeu? Só para ver se realmente você está falando a verdade, se você não vai se contradizer. Mas eu sei que, sei lá, pode parecer utopia, né? Quando a gente fala em respeito e educação nessa hora, né? Enfim. Cuidado. Mas sendo uma coisa que já é uma garantia de direito da pessoa, certo? O erro, estou perguntando, gente, realmente eu não sei. Mas o erro, a princípio ali, foi do policial que chegou até esse ponto, até chegar à delegacia. Não é um erro, não é um erro. Ele quer se certificar que realmente não tem algo mais grave ali, ele não confiou na abordagem que ele fez, então ele precisa levar para o superior dele. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí na delegacia, que o delegado, o escrivão, enfim, também vai fazer essa cobrança. Por que você não... Eles perguntam o que aconteceu e o porquê. Isso vai ter sempre uma pergunta e o porquê. Quer saber de você, para ver se em algum momento você não deixa registrado tudo? Ou é só uma conversa informal? Não, ali dele ficou só informal, porque ele só foi conduzido, não abriu o BO nem nada, ele só se recusou com o celular, porque a abordagem foi completa. Ele abriu o veículo, mostrou tudo. A gente também, como advogado, olha, celular, tá aqui. E esse celular? Eu tenho 2. Acho que quase todo advogado é louco, perturbado, tem 2. Eu tenho 2. Um é meu particular,
E o outro é só do escritório. Eu já falo, ó, nesse daqui ninguém mexe, a não ser que o delegado mande pra perícia alguma coisa, porque cliente tem documentos. No outro que é particular, eu nem ligo, ó. Tá aberto, fica à vontade. Não tem nada demais, então tá aí. Mas tem gente que se agarra nisso, não vai abrir, não deixa. Realmente não deixa. Ou seja, ele tinha o conhecimento que Ele não precisava abrir, ele não precisava entendeu? abrir. É isso. E se a pessoa entrega o celular ou desbloqueia ali na hora, desculpa se eu perguntar de forma errada. Não. Mas seria aquela coisa, supondo que tem alguma coisa que incrimine, ou, enfim, a pessoa ali no celular realmente, uma conversa, e se encaixaria naquela questão de produzir prova contra si mesmo, ou não? Não, ele entregou o celular, né? Ele desbloqueou. Mas assim, por medo, claro que depois disso, aí com o advogado, vai vir toda essa questão, como que foi a abordagem e tudo. Mas Sim, a princípio ali, por medo de alguma coisa, aí nem a pessoa não sabia que teria alguma coisa que incriminasse ali no celular. Aí seria essa coisa, eu não posso produzir prova contra mim mesmo? Sim, dependendo do caso, a gente pode levantar uma tese de defesa. Tudo vai depender do caso, o que chegou a essa conversa, o que chegou ao desbloqueio do celular, entendeu? Por quê, por qual motivo, enfim, qual crime que se gerou com isso, entendeu? Então, tudo vai depender realmente, Dani. Tudo vai depender da linha, na estratégia ali de defesa desse cliente. Ou desse seja, é mais possível fácil doente. se recusar a desbloquear mesmo, porque se desbloquear vai dar... Vai que dá alguma merda. Vai dar ruim. Exatamente. Mas é complicado. A gente volta naquela questão, né, que você falou. Até quem não deve Tem teme. medo. Eu também lembro do meu avô falando assim, tá tudo certo no meu carro, documentação tudo em ordem, mas mesmo assim, se eu puder me esquivar da polícia, eu irei. E tá errado? Não tá. Porque mesmo que a gente tá tudo certo, a gente fica com medo. tem a gente medo. tem aquele receio. Claro. Não, eu falo... Quando que faz abordagem, você fica assim, ai meu Deus. Tanto será que, tem alguma coisa? o próprio vídeo da câmera dos policiais mostrou o contrário. Então, se ali pegou algo que estava errado, imagina se usasse diariamente, quantas outras coisas a gente não pegaria. E volto a dizer, nada contra a classe da PM, nada contra a GC, nada disso. É que o certo é certo. Não adianta querer incriminar quando não há, porque eu não vou com a tua cara, ai, que eu vou te perseguir, vou fazer isso. Não adianta, isso não vai levar nada. Vai ficar feio depois lá na É frente. um risco que se corre, né, doutora? Mas o certo é certo. As câmeras nos Infelizmente. policiais, eu acho que é uma A proteção. proteção, sem dúvida, sem Total, dúvida. Eu Não também só acho. para o cidadão, mas Mas para o pro próprio próprio policial. Acusações exatamente. injustas. Sim. Tantos policiais que Muito, sofrem muito. essas Exatamente. acusações injustas. E as imagens é algo que traz essa segurança, né? Porque assim, tudo bem que hoje pode modificar as imagens, mas aquelas imagens que estão ali na colete roupa deles, dos policiais não não tem vão como. ser Não tem modificadas. como. Entendeu? Então traz até uma segurança jurídica, tanto para o cidadão como para os policiais, né? Traz essa transparência que a gente tanto busca. Né? Tudo Principalmente isso. as pessoas mais simples, né? Voltando a essa questão do Sim. medo, as pessoas mais simples, não devo, quem não deve não teme. Gente, e eu tiro por mim, gente. Nossa, eu me Quando borro. por algum motivo, que eu não vou nem lembrar aqui, mas quando por algum motivo eu tenho que ir na delegacia, eu acho que na outra vida eu devo A ter alma sido... gela. Eu não sei o que foi na outra vida, porque eu piso na rampinha daquela delegacia. O coração veio na boca. Parece que eu tô entrando algemada. Aí você vai na delegacia sozinha. Sozinha. Parabéns pra você, tá? pode. Não faça isso. É um conselho que a gente sempre dá. Sério? Chamou na delegacia, chama o advogado junto. Você não sabe se pode ter mandado de prisão aberto contra você ali. Às vezes não é, e pode Dani do acontecer céu. N fatos, né? Às vezes errou o nome. Não esquece E de deixar aí- seu cartão pra mim depois. Pode deixar. Às vezes errou o nome, às vezes é um mandado de forma errada. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado. Que Por isso coisa. que acionar o advogado antes de ir na delegacia é extremamente importante, porque o advogado vai lá, levanta todas as questões, levanta se é boletim de ocorrência, se é inquérito, como que tá as investigações, do que se trata, entendeu? Porque realmente a pessoa não sabe. Quando chega a intimação, não chega dizendo O que de é? qual Só artigo. compareça o horário e tal dia. Só. Chega o É que coração. no meu caso só vem uma coisa na cabeça, né? Eu acho que no meu e dela só vem uma coisa na cabeça. Agora, se for outra coisa, vai ser Danou-se, ai, muito danou-se. azar ali na hora, né? Mas ainda assim é... Até porque quando o cidadão está fazendo os seus esclarecimentos numa delegacia,
e o advogado tá do lado, é uma forma diferente de condução. Se houver alguma pergunta que vai deixar ele na dúvida, a gente esclarece ali na hora. Olha, é assim, é assado. Você responde, se você quiser, se houver algum processo criminal em juízo, você fala. Então, a gente consegue dar um suporte para aquela pessoa que já está com medo e com receio. O modo como estão fazendo as perguntas, né? Porque às vezes a gente até, no dia a dia, a gente conversando com o cliente, a gente nem repara que a gente está falando juridiquês. Doutora, explica de novo que eu não entendi isso. Aí volta a gente, vem para a simplicidade. Aí vai no chucro. É assim. A pessoa entende. Então, você chega na delegacia, a pessoa que está trabalhando lá já está com aquilo, vamos supor, trabalhar anos-luz lá dentro. Então, tá naquele batidão, naquele ritmo, é assim, 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 e vai soltando, despejando na pessoa. E eles do lado de caleigo como são, vai falar o que der na telha, e aí vai conduzindo, e vai ficar lá tudo registrado, fica tudo filmado. Então, você falou na delegacia isso, se você for perante um fórum, um juiz, uma juíza, olha, tá aqui, tá gravado, o seu depoimento foi assim, assim, assado, e agora você tá falando outra coisa, fica difícil. Aí eu falo, o advogado não é caro, o que é caro é a sua defesa lá no futuro, porque você não contratou advogado anteriormente. É verdade. Entendeu? É isso que é o problema maior. Então, não vão na delegacia sozinho, pelo amor. Às vezes é melhor ficar quieto ou não ir. Tem que ir, ficar quieto, ficar em silêncio. Ou, claro, melhor ir com o advogado do que falar merda lá. E falam. Gente, atrocidades. Eu não sei se é esse nervosismo de estar na delegacia, né? Porque né, não é comum. Não pensa pra falar, acaba falando cada e começa coisa. a contar a história E da o vida próprio dele. medo de falar alguma besteira faz falar besteira. Exatamente. Faz mesmo, e faz. Às vezes nem perguntaram daquilo a pessoa tá falando. Eu tenho vontade de pegar pelo pescoço e falar, cala a boca. Não dá. Dá vontade de pisar com o salto no pé, assim, ó. Aí lá vai ele fazer a defesa. Como que faz? Olha a contradição. Na hora da gravação ali da Jesus. oitiva, da escrivão, grava de novo. Tampa assim a câmera. Parou. Corta, fala, corta. Mas sabe que essa questão dos celulares, para mim, é novidade. Eu não sabia. Se um policial chegasse até mim e pedisse o celular, eu ia dar. Eu ia destravar. Eu não sabia desse meu direito. Só que aí sendo bem sincera. Como eu costumo falar, tudo depende do jeito que você fala. Tudo depende da sua entonação. Então, se o policial chegar assim, me dá seu celular, você já vai, pra que você quer meu celular? Não vou dar, e vai despejar? Não. Olha, seu policial, não tem nada demais, é um instrumento de trabalho, tem dados aqui sensíveis, então eu não posso repassar para o senhor. Adianto, não tem nada demais. Ponto. Já é uma conversa amistosa. Então, você vai, quem já vem armado para cima de você, se você contém pacificamente, mansamente, a pessoa vai se quebrar. Então, ela vai parar. Então, não, aqui não tem nada de errado. Vamos caçar em outro lugar. Pronto. Tudo numa boa conversa, Exatamente. né? Nossa, antes de eu entrar em qualquer delegacia, em qualquer penitenciário, eu fico pensando, essas pessoas já estão sobrecarregadas, cansadas. Então, é chegar, dar um bom dia, boa tarde, tudo bem, vamos lá, o que você precisa, sabe? Ser humano mesmo, ser humano, porque não é fácil. Também fico pensando, não é fácil para esses policiais, guardas, estarem na rua, né? Tendo que combater ostensivamente, né? O crime aí, então não é fácil para eles. Então a gente também estão no estresse. No estresse tremendo. E eles também são alvo, né? Sim. Eles são alvo também. Às vezes dá certo, às vezes a desconfiança deles, a pulguinha atrás da orelha, é muito instinto. Às vezes é coisa grande e aí acaba levando mesmo. Mas vez ou outra, nada demais. É isso. Que bate-papo gostoso, né? Vai ficar noite agora. Eu acalmei. Viu que coisa Tá boa, vendo? leve? Falou de delegacia, falou de polícia, a gente fica nervoso. Mas daí tem duas advogadas. Não, tem aí. uma criminalista aqui, ó. Porque se depender de mim, tem coisas que eu não vou.
Então já tem duas aqui que já defende a gente, então E já virou, deixa a gente virou mais... um bate-papo mesmo, Virou, né? sim. Porque às vezes a gente fica meio tensa Engessado. antes de iniciar. Aí pergunta, responde, vai Aí se soltando. duas doutoras, né? Porque não adianta, porque na sociedade as doutoras estão aqui. ó. Não é assim não. Então a gente As já chega... doutoras estão aqui, jornalista tá aqui embaixo. Imagina, que isso. Então a ninguém gente sabe. já vai chegando com jeitinho, mas não. deixaram bem à vontade também. É, Foi muito exato. bacana. Eu acho que Nem parece que a Rosa hoje ficou dopada, né? Nossa, é verdade. Tô firme e forte. Tá firme e forte. Eu acho que se esse fosse o objetivo de todas as classes, principalmente nessa área jurídica, advogado, promotor, juiz, ser acessível, seria muito mais fácil para a população, para a sociedade, muito mais. No começo todo mundo né, doutora? Que depois parece que vai mudando. Sobe o poder, vai será? subindo um pouquinho. É Não, perigoso, eu fico né? Né? De repente é por isso que Deus não dá asa cobra, né? Não, eu prometo que eu vou ser boazinha. Imagina ela sendo criminalista. Advogada, vai ser Nossa. excelente. Vai ser Eu já me ótima. imagino num tribunal do júri, É. fazendo aquele teatro. Aquele, nossa. Quero ver eu não livrar meu Meu cliente. cliente dali. Sai daí, bora. Eu dou na cara Vai de pra todos casa. os jurados. Eles vão ter que acreditar em mim. Não vai ter outra forma. Não, e eu, ó, se ela fazer isso mesmo, eu seria a primeira a estar lá assistindo. Vai. Na torcida lá. Fico filmando para colocar no martelo. Ai, meu Deus. Eu acho o Tribunal do Júri incrível. Eu ainda não fiz. Eu acho que tem. Por quê? Eu acho que tem que ter uma preparação muito intensa para aquilo. Eu tenho amigas que já fizeram e elas falam, Bruna, Negócio louco. é uma coisa assim que você realmente tem que se dedicar muito, muito, muito mesmo. Eu tive um caso que chegou até mim de tentativa de homicídio. Só que a gente não foi para júri que eu consegui, né? Graças a Deus, a impronúncia, né? Porque para ir para um júri, realmente a pessoa tem que estar muito bem ali estruturada. E não falo não só do advogado, né? Falo principalmente da pessoa que está ali. Muitas das vezes está presa. Sim. Tem que trabalhar todo aquele psicológico para ela entender que não é o juiz em si que vai julgar ela, e sim aqueles 7 jurados que são ali escolhidos na hora. Então, é tudo muito É difícil. um conjunto, né? É o advogado, é a família, Testemunha. é a testemunha, a As vítima. próprias provas dos autos. Os vídeos, Nossa, fotos, tudo. é muita coisa, É uma coleção gente. É bem, gigantesca. bem detalhado. Ou né? seja, o advogado tem que estar com sangue nos olhos, como fala, né? Preparado para tudo. Tudo, para tudo. Pode ser pro Bom. lado positivo É. ou negativo. Tem casos que a gente já fala assim, olha, isso aqui é só diminuir pena, não tem como livrar, porque realmente não tem. A pessoa já se autodeclarou culpado, então vamos brigar pela pena menor, vamos excluir alguma coisa aqui para diminuir ali e assim vai. Mas tem casos que você vê que realmente a pessoa é inocente, negou desde o começo até o fim, aí esse é o caso bom. Porque aí você dá o sangue mesmo, aí é porrada e bomba. É gostoso atuar, né? É interessante. Ela até brilha o olho. Isso é dela. Gosto mesmo, realmente. Eu sempre quis advogar, mas eu nunca imaginei que eu iria gostar tanto assim da profissão, de verdade. É uma coisa assim que eu falo e falo com muito bom tom. Eu acho que todo mundo deveria fazer direito. A faculdade de direito, sabe? Ter esses 5 anos para entender realmente o que a sociedade diz, o que a Constituição Federal diz. Como você mesmo disse sobre a violação da intimidade, da privacidade. É o celular, é a sua privacidade, entendeu? E isso é um direito constitucional. As pessoas deveriam ter esse básico, ter esse fundamental estruturado. Então, já que as escolas não dão isso, né? Então, se todo mundo pudesse fazer faculdade de Direito, eu recomendaria com certeza. Eu falo, gente, não falo nem para advogar, para virar um promotor, para virar um juiz, não, para entender mesmo o que é você dentro da sociedade. É excelente. É uma faculdade, assim, excelente. Bom, gente, estamos chegando ao final dessa estreia histórica com essas duas advogadas que nos trouxeram muito conhecimento. Quero agradecer a doutora Bruna, a doutora Rosa, por todos esses conhecimentos, esse bate-papo aqui, que deixou a gente até calma, tranquila. É porque tem que encerrar, né? Senão a gente podia continuar Senão a mais um gente pouquinho aqui. continuava mais um pouco aí, contando mais um pouco. Muito obrigada pela presença de vocês. Dani, muito obrigada. E agora, um desafio.
Eu vou passar o martelo para a doutora Bruna e ela vai dizer para quem ela bate, para alguma causa, alguma questão do jurídico, para quem ela bate o martelo. Hoje eu bato o martelo pela legalidade, porque eu entendo que a segurança pública e as garantias constitucionais, elas não são adversárias. E sim, quando a lei é respeitada, ganham a sociedade, o cidadão e as instituições. Doutora Rosa, para quem a senhora bate o martelo hoje? Hoje eu bato meu martelo para todas as mulheres que buscam dignidade, força e esperança, independente de medida protetiva, com ou sem, que vocês são guerreiras e se vocês decidirem, vocês conseguem conquistar o que quiserem. Então, meu martelo é para a mulherada guerreira. Dani, e para quem você bate o martelo hoje? Eu bato o martelo contra a injustiça, falta de respeito, a falta de educação, contra a inércia do Estado que, infelizmente, acarreta em tudo isso que nós debatemos hoje. Está encerrado o primeiro episódio do nosso Bate Martelo. Siga o canal, ative o sininho para não perder mais nenhum assunto aqui conosco. Está encerrado.